Nessa aula eu vou te mostrar como criar testes unitários com requisições HTTP. Bom, e para facilitar, eu vou utilizar o JSON Placeholder. Foi um site que eu encontrei, achei bem interessante porque você consegue testar facilmente requisições. Então ele tem aqui um exemplo fazendo uma requisição para uma lista de to-dos. Então aqui ele está selecionando por ID, ele passa aqui o ID 1 e eu clico aqui em Run Script e ele me retorna esse resultado. Da mesma forma, eu consigo fazer uma requisição para todos os to-dos, tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui, ele vai me retornar um JSON com todos esses to-dos. Então a gente consegue fazer requisições lá no nosso front-end, né, no Angular, para essa API. Fique à vontade, se você estiver estudando em um projeto real que você estiver fazendo, fique à vontade em utilizar a sua API para fazer os testes. Se você não tiver uma, você pode utilizar o JSON Placeholder. Bom, então vamos lá. Para a gente fazer um teste, eu vou preparar essas requisições em um serviço. Para isso, eu vou copiar essa URL, que é onde eu vou fazer as requisições, né? E aqui no nosso projeto, eu vou gerar um environment para a gente facilitar. Como eu vou utilizar a mesma URL para todas as requisições que eu fizer, eu vou utilizar sempre do environment. Bom, e para gerar os environments, eu vou utilizar esse comando, ng generate environments. Vou pressionar um Enter aqui na raiz do projeto e perceba que ele já gerou dois arquivos, o environment development, que são dois ambientes, e aqui abaixo eu tenho um update lá no AngularJSON, fazendo referência aos meus environments. Beleza, então eu já tenho aqui o meu environment, já posso alterá-los. Então eu vou acessar a pasta environments. E aqui eu vou editar ambos os arquivos. Então aqui no meu environment eu vou criar aqui um API URL. E essa API URL vai ser igual a essa URL, né? Com uma barra aqui no final, só um detalhe. No caso aqui não é igual, aqui é 2 pontos. Bom, como eu não tenho um ambiente aqui na minha máquina de back-end, eu vou deixar igualzinho, né, o environment com o environment de develop. Então eu vou deixar eles iguais. Feito isso, já posso fechar esses dois arquivos e agora eu vou gerar um serviço. Então eu vou acessar aqui o src, né, cd src/app/services e aqui em services eu vou executar um nggs. Eu vou chamar esse arquivo de todos e eu vou pressionar o Enter. Beleza, já criou os dois arquivos, o serviço e o de teste. Então aqui em todos eu vou fazer referência da API URL, né, que vai ser aqui uma string. Ele vai ser igual ao environment.api URL. Bom, aqui eu vou deixar na verdade base URL, né, que é a URL base aqui para a gente fazer as requisições. Bom, fazendo isso, eu já posso criar aqui os meus métodos. Por enquanto, eu vou criar dois métodos. Um que eu vou buscar por ID, que a gente viu lá um exemplo no site, e o outro que eu vou selecionar todos, que também nós vimos lá no exemplo do site. Vou começar aqui por selecionar todos. Então eu vou chamar aqui de getAll. E aí eu vou ter que utilizar um HTTP client. Então eu tenho que fazer a injeção de dependência do HTTP client aqui no construtor. Então eu vou chamar apenas de HTTP, vai ser do tipo HTTP client, né? Então eu tenho que colocar aqui que ele é um private. Então private. Então aqui ele vai retornar, né, o this.http. Então aqui eu vou fazer um get. Aqui eu vou passar o URL. Qual que vai ser a minha URL? Vai ser um base URL. Vou concatenar com a rota todos. Como nós vimos lá no site, é a rota onde ele vai retornar uma lista de to-dos. Bom, então, por fim aqui, eu vou chamar minha pipe map e aí eu tenho aqui o meu response. No meu caso aqui eu vou deixar o response aqui entre parênteses. Aqui eu já vou ter uma função e aqui dentro eu já retorno meu response. Beleza, então nós temos também, vou até duplicar aqui o getAll, porque também nós temos o get by ID, que eu vou passar aqui o ID, que ele vai ser um number. Então esse daqui também vai ser um get, só que aqui eu vou concatenar barra
E aí eu vou passar o ID, e aí ele já vai me retornar um response. A gente ter a tipagem aqui do retorno, seria interessante a gente criar as models. No caso aqui, as interfaces. Então aqui em app, eu vou criar uma nova pasta, vou chamar de _models, e aqui eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de todo.ts. Esse daqui é o todo, esse daqui é o retorno, eu vou copiar ele, e eu vou acessar um site que converte JSON para TypeScript. E o site é esse, transform.tools/JSON to TypeScript. Então eu vou colar aqui o meu JSON. Inclusive ele já até colou aqui automaticamente. E tá aqui, ó, a minha interface já pronta. Vou colar. Então aqui eu vou chamar ele de todo. Então já está fazendo o export. E beleza, já está pronto. Aqui no todo eu vou renomear, vou deixar aqui em letra maiúscula. Agora sim. Então, quando eu utilizar, né, esses retornos, eu já posso passar o valor para o meu todo. Bom, vamos fazer aqui um teste rápido, né? O getAll e o getById. Eu vou lá no meu app, né? Então eu vou acessar aqui o meu app. Esse daqui, ó, o app component. Ele ainda está com aquele template padrão, não tem problema. Eu vou vir aqui no appComponent.TypeScript. Eu vou só implementar um onInit, que é quando a aplicação iniciar, eu já vou executar uma requisição para a API. Então, vou colocar aqui um ng onInit. Vou precisar aqui também de um constructor. E aqui eu vou passar o meu todo service. Vai ser do tipo todo service. Coloquei um S a mais aqui, mas depois a gente pode corrigir. Aqui vai ser um private. E agora sim, no ng onInit, vamos fazer a requisição. Todo service, ponto. Primeiro eu vou fazer aqui o getAll, fazer um subscribe. E aqui eu vou retornar o response. E eu vou fazer aqui um console log do response. Bom, eu vou duplicar essa linha de código porque eu também vou ter a outra requisição que é o getById. Então eu vou ter aqui um getById. Vou passar aqui o ID1. E ele vai fazer o print para a gente. Bom, feito isso, vamos executar a aplicação com ngserve. Vou digitar aqui ngserve. E na próxima aula a gente já vai começar a criar o teste para esse serviço. Bom, já está executando. Vamos copiar aqui o link. Olha, aqui deu um erro porque eu não configurei o HTTP Client, né, o provider do HTTP Client. Bom, para resolver esse problema, eu posso vir aqui em main. Aqui vou segurar o Ctrl, vou clicar em appconfig. E aqui é onde eu vou colocar o provider do HTTP Client. Então eu vou pular aqui uma linha, né? Vou vírgula, pular linha, HTTP Client. No caso aqui vai ser o provide HTTP Client. Abre e fecha parênteses. Beleza, salvei. Vamos retornar na nossa página. Agora sim, ele está funcionando normalmente. Perceba o seguinte, ó, ele já fez as requisições e já printou as duas requisições, os dois resultados das requisições. Um selecionando por ID, tá vendo? E o outro printando os 200 itens que, como esperado, no site mostrou pra gente. Então, só para garantir aqui se está certo, o ID 1 é esse título. E expandindo aqui os 200 itens, vamos ver aqui o ID o item 1 no caso. Olha só, é exatamente aquele item. Bom, então a requisição está funcionando normalmente. Então, na próxima aula, como eu falei, nós iremos realizar os testes para essas requisições. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia, programação e ficar por dentro aí das videoaulas. Vou ficando por aqui. Falou, até o próximo vídeo. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @cafécombug.